questão de biologia. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra. Pode ser realizada biótica ou abioticamente, tá? Beleza. Fatores abióticos são fatores do ambiente, né? Como água, como vento, certo? Fatores abióticos, água, né? Vento, são os fatores abióticos, né? Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como vento e água. Ah, eu repeti. A estratégia evolutiva que resulta na polinização mais eficiente quando depende do vento... Ah, pessoal, eu digo agora, de forma muito rápida. Qual que é o grupo de planta que depende do vento para a polinização? Pelo amor de Deus, botânica tem que estar dominado na tua prova, tá? Lembre-se sempre, nós temos briófitas, vamos revisar de forma rápida, tá? Nós teremos ali briófitas, pteridófitas, tá? Nós teremos ali as gimnospermas, certo? E nós teremos as angiospermas, tá? Angiospermas, né? Escreve assim, angiospermas, né? Acho que é isso, angiospermas. Tá errado, é assim mesmo, tá? Olha só, briófitas. É o primeiro grupo a começar a sair do ambiente aquático, né? Ainda depende de água, certo? São plantas acifonógamas, ou seja, elas não possuem sifão, não possuem tubo polínico, né? Não possuem sifão, não possuem tubo polínico, TP, tá? Não possuem ali o tubo polínico, certo? Dependem de água ali para o seu processo reprodutivo. As briófitas são plantas mais rasteiras, tá? São plantas mais rasteiras, como musgos, tá? Justamente por isso que elas não possuem, tá? Vasos condutores, né? Então, não possuem, né? 100 vasos condutores verdadeiros, certo? Por isso que elas são mais rasteiras. Depois nós vamos para as pteridófitas. Bom, as pteridófitas ainda dependem também de água, para o seu processo reprodutivo. São acifonógamas, elas não têm tubo polínico. Só que nesse processo elas já possuem, então, vasos condutores, né? Vasos condutores, começa a ter ali um processo já de raiz ali, né? Depende da água da chuva. A água da chuva ajuda nesse processo de cruzamento entre elas. Aí nós vamos para as gimnospermas. Gimnos significa a ideia de semente, né? Então elas começam a ter semente. E aí o principal exemplo de gimnospermas, nós vamos ter lá as araucárias, né? Aquelas árvores lá de araucárias, né? Aqueles grandes pinheiros, né? Aqueles grandes pinheiros ali, né? Esses pinheiros, eles têm lá justamente, né? O processo da pinha, né? O processo da pinha ali. E além disso, essas araucárias, gimnospermas, né? Elas dependem do seu processo evolutivo, muitas vezes, pela produção de pólen, né? Então, esses pinheiros, quando eles abrem ali, eles liberam bastante pólen no ambiente. Então, eles dependem de vento, né? O vento para levar esses pólens. Já as angiospermas são as que agora apresentam flor, né? Então são aquelas que vão ter lá o processo de flor, né? Terão lá suas flores, né? E elas agora não dependem de vento nem de água, mas elas dependem, então, por exemplo, de insetos, muitas vezes, né? Então elas apresentam flor e fruto. E aí agora elas vão depender, muitas vezes, ali de insetos, certo? Insetos e outros animais que vão comer esse fruto. Os animais comem o fruto tem a semente, eles dispersam a semente, e aí isso espalha essa semente e vai poder germinar em outro local. Os insetos vão lá e pegam esse pólen, né? São atraídos pelo cheiro e pela coloração da flor, e vão lá e polinizam outra flor, tá certo? Uma grande característica das gimnospermas é que elas possuem pólen, né? O pólen das gimnospermas são pólens alados, ou seja, eles apresentam, né, asinhas, enquanto o pólen aqui da angiospermas não são pólens alados, né? Por quê? Porque eles ficam grudados em insetos. Então, uma característica aqui são os pólenes alados para poder bater a asa aí mais longe, de acordo com o vento. Dentro de uma estratégia reprodutiva, como depende do vento, é por isso que as gimnospermas soltam muitos pólens, né? Então, você passa embaixo, pode ter muito pólen, né? Tem gente que é alérgica a pólen, justamente por causa desse processo de polinização do vento. Dentro desse caso, então, a estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente pelo vento. Bom, mais eficiente pelo vento, eu preciso aumentar a quantidade de pólen alado que eu libero. Preciso liberar cada vez mais pólen. Pô, Renato, mas daí como é que eu vou saber? Diminuição do cálice, bom, o cálice é a ideia de tubo polínico, né, ali para o processo, né, de fecundação. Não é isso que ele está falando aqui, ele está falando um processo mais eficiente de polinização, ou seja, para chegar mais próximo ali, né, do cálice ali, né, a gente vai ter a parte feminina e a parte masculina. Então, não adianta eu ter uma diminuição do cálice, né? Por que eu vou diminuir o cálice? O cálice é o tubo para chegar até lá o óvulo, lá, né? Ó, o cálice lá, né? Ele permite que o pólen chegue aqui, esse pólen vai se alongar e chegar até lá o ovário. Então, não tem por que eu diminuir esse cálice. Eu posso diminuir esse cálice
quando a polinização está mais eficiente, mas para isso eu tenho que fazer esse pólen chegar até a parte feminina daquela flor, tá? Então não é diminuição do cálix. Alongamento do ovário, cara, também não é, porque, tipo assim, o grande problema aqui é esse pólen chegar até uma outra planta para ser fecundado, porque ele depende do vento. Eu tenho que aumentar a quantidade de pólen, tá? Então não é alongamento do ovário, isso aqui pode, né, ajudar ali no processo de, que foi o que foi feito, né, alongamento do ovário, criando ali o tubo polínico, não é. Disponibilização do néctar. O néctar vai atrair ali fatores bióticos, né? Então, disponibilização de néctar, né? Fatores bióticos vai atrair justamente ali abelhas, né? Que vão atrás desse néctar e com isso vão fazer a polinização das angiospermas, tá certo? Aqui a gente tá falando de gimnospermas, né? Que depende do vento. Angiospermas não depende de vento. Intensificação da cor das pétalas. Pétalas também são angiospermas, tá? Angiospermas. Aqui a gente tá falando de gimnospermas, porque gimnospermas depende do vento. Angiospermas não. Aumento do número de estames. O que são os estames? Os estames são as partes masculinas, tá? Os estames, justamente, são ali aonde é produzido os pólens. Os pólens são produzidos nos estames. E aí você teria que lembrar disso aqui também, né? Dentro desse processo, aumentar a produção ali dos estames, né? Claro que a gente tem os estames nas flores também, né? Porque é um processo evolutivo. Então, nas flores, nós vamos ter ali o nosso cálice, né? Nós vamos ter lá justamente o arquegônio, o arquegônio ali, que é a parte feminina, tá? Tá horrível isso aqui, peraí. Tá? Nós teremos ali as nossas pétalas de flores, nós teremos os estames. Os estames são aqueles que participam da produção de pólen, tá? Da produção de pólen, certo? Então nós podemos ter tanto os estames aqui produzindo pólen nas angiospermas, quanto também lá nas gimnospermas. Pode ser uma estratégia evolutiva também, tá? Então, aumentar o número dos estames, a gente vai produzir cada vez mais pólen, tá certo? E esse pólen vai poder ser levado ali pelo vento, né? O vento vai conseguir levar melhor, né? Claro que vai auxiliar também. Se eu tiver mais pólen para as abelhas, ali também vai ajudar a ser levado. Mas no primeiro momento, para ser levado pelo vento, vai ser aumentar o número de estames, tá certo? O restante não aumenta a quantidade de pólen, tá certo? Tranquilo? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.